E olha só quem está de volta. Sim, eu, depois de mais de um mês aí sem gravar, e praticamente meus últimos 3 vídeos começam com essa mesma desculpa pra você aí que me segue, mas eu nem sei expressar o quão corrida tem sido a minha vida desde que eu entrei na faculdade. Hoje eu quero desabafar um pouco com vocês, falar um pouco das minhas primeiras impressões sobre a faculdade e mostrar pra vocês a minha primeira prova de matemática. Ou melhor, de cálculo. Eu peço desculpas a princípio porque eu tô bem cansado, agora são... Não, 10h47 da noite. É um horário que eu costumo estar dormindo já, mas foi um momento que eu achei livre aqui para poder gravar um pouco, né? Fazer algum tipo de atualização no canal. E aí, como é que vocês estão? Uma pergunta mais para quebrar o gelo, né? Aquela situação meio estranha, aquela pessoa que você marcou algumas vezes, falou, vamos marcar, e aí você não faz nada, né? Eu sumi com as lives de segunda-feira nas últimas 2 semanas. E aí? Por quê, né? Porque eu tinha uma prova de cálculo, eu tenho outra prova amanhã, e eu tô trabalhando que nem um maluco. Trabalhando, eu falo trabalhando mesmo, assim, pro meu cliente no momento, né? Eu continuo fazendo meus trabalhos de animação, e conciliar isso com a faculdade não tem sido fácil. E eu tenho uma regra pra mim de etiqueta, ética, sei lá, de comportamento no geral, que eu não gosto de dar desculpas, né? Quando eu deixo de fazer alguma coisa. Eu sempre tento mostrar por que certa coisa aconteceu, mas sem querer justificar, né? Então eu apenas peço desculpa pra vocês, eu expliquei o porquê disso está acontecendo, mas se eu me comprometo a ter um projeto em pé, eu tenho que arrumar um jeito de ter algum tipo de constância, né? Mas, dentre tudo aquilo que eu me comprometo a fazer, o canal, ele é a coisa que menos me dá retorno, né? A faculdade é a minha formação e o trabalho, né? Não preciso falar muito sobre o quão necessário ele é. E a princípio eu gostaria de falar um pouco sobre esse cansaço, né? Sobre trabalhar enquanto eu estudo. Eu agora entendo, assim, né? Porque que algumas pessoas, elas desistem, né? Elas preferem continuar trabalhando do que continuar estudando. Porque você manter esse ritmo por muito tempo é muito cansativo, cara. Eu tô aqui na faculdade há fazer 2 meses e eu tenho sido mantido pela pura força do fato de que eu gosto muito do curso que eu tô fazendo e do ódio mesmo, fazer esse negócio dar certo, sabe? E, cara, muita oração, sendo muito sincero. Eu não acho que é uma coisa para qualquer um, você tem que estar muito comprometido com aquilo que você quer fazer e você tem que saber que você vai perder algumas coisas, sabe? Eu não vejo a minha família com a constância que eu gostaria de ver, eu não tenho mais hobbies, não faço praticamente mais nada por diversão, a minha diversão ela é o estudo e o meu trabalho, que graças a Deus são 2 coisas que eu tenho prazer, né? Se não fossem eu estaria ficando maluco. Mas eu mal assisto série, eu mal, sabe, paro pra poder apreciar alguma comida, né? O máximo é no final de semana ali. E eu tô com um pesar na voz, né? Mas é pelo cansaço, porque eu tenho gostado muito. Na verdade, existe sim um outro motivo pra eu estar com peso na voz. E agora é uma parte mais profunda que eu gostaria de falar nesse vídeo. Eu sempre falo pra vocês que a nota não define a gente e que a gente precisa aprender a valorizar aquilo que a gente faz e aprender que os processos eles existem, a gente vai errar,
Mas, infelizmente, eu sou uma pessoa que muitas vezes age daquela forma: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu eu acho que eu tenho alimentado um pensamento muito pouco saudável sobre o tipo de desempenho que eu tenho que ter no trabalho, em comparação com o tanto de tempo que eu tenho disponível para estudar, né? Eu trabalho mais ou menos 6 a 8 horas por dia, então vocês conseguem ver aí o quanto que isso come do tempo que eu poderia estar estudando, né? E isso me deixa muito frustrado quando eu não consigo entender alguma coisa, quando eu não tenho tempo para estudar para uma prova como eu gostaria de estudar. E esse foi o caso com essa prova de cálculo, a primeira prova de cálculo que eu fiz. Vocês vão ver que não foi um desempenho ruim, mas fica aquele pensamento, né? Poxa, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse tido tempo, eu conseguiria. Eu já vi muita gente falando assim: ah, se a minha avó tivesse roda, ela seria uma bicicleta. Se o meu cachorro, sei lá, voasse, ele era um pássaro, não sei. E isso tem feito bastante mal, sendo muito sincero. Eu tenho muitas expectativas altas para o meu desempenho para a faculdade. E são, às vezes, quase punitivas, né? Assim, se não conseguir isso, então não vale a pena. Não sei. Eu tô tentando trabalhar nisso. Tô tentando melhorar a minha rotina para eu conseguir estudar mais. Mas às vezes a gente acaba caindo naquilo que a gente mesmo fala, prega que não deve fazer, né? E vamos dar uma olhada na prova, né? Tô aqui falando pra caramba e sem mostrar nada. Essa daqui foi a prova que eu fiz hoje, mas eu já tenho as respostas, né? Se você quiser dar uma olhada maior nela, assim, com mais calma, é só você dar uma pausa. Se você quiser resolver ela e postar aí, você é mais do que bem-vindo. Mas eu vou comentar brevemente, questão por questão, e como eu fiz a prova, né? Pra constar, eu cheguei na prova tremendo de nervoso, porque sim, né? Eu queria muito ir bem nessa prova e eu não. Eu tive agora aí o feriadão pra estudar, só que eu tive que trabalhar. E eu, sendo muito sincero, eu não queria que esse vídeo ficasse com essa estética de reclamação, sabe? Esse canal eu criei ele porque eu quero adicionar para as pessoas, eu quero fazer algo de bom para os outros. Então, se você me permite falar com esse um pouco de tom de peso e desabafo, eu agradeço. E se você não gostar desse tipo de vídeo também, fique mais do que à vontade para fechar e assistir algum outro conteúdo. Com certeza tem coisa mais interessante por aí. Vamos lá. A primeira questão: calcule o limite. São dois limites bem tranquilos de se calcular. Eu vou no final falar para vocês qual foi a questão que eu cometi um erro. Eu quero que você chute aí, fala nos comentários, sei lá, faz a sua aposta para qual questão que eu errei. Essa daqui você vai multiplicar pelo conjugado, no fim das contas você vai acabar achando isso daqui, 4 sobre raiz de 1 vezes 2, que é 2, né? Então, tá aí. O segundo, ele vai dar um limite, se não me engano, mais infinito, né? Você vê aqui também que a maior potência... Ah, não, são potências iguais, então não tem como saber assim de cara. Mas ele dá infinito. Essas duas questões eu senti um alívio quando eu vi na hora, eu falei, beleza, dá pra fazer, tranquilo. Depois veio essa. Se você aí tá começando a estudar cálculo, talvez você não entenda como que você resolve isso daqui. Isso daqui é teorema do confronto, tá? Basicamente você tem uma função que ela oscila tanto pro mais quanto pro menos infinito. O seno, se você vê a função seno, ela fica assim, ó, pra sempre. Mas, se você multiplica, ou melhor, se você tem um seno que ele está sendo dividido por algo que vai pro infinito, por exemplo, então que vai ficar muito grande ou muito pequeno, né? Ou melhor,
Se esse x aqui, por exemplo, tende a zero, ele vai começar a dividir esse π por números muito pequenos, 0,000, não sei quanto. E isso vai deixar ele muito grande, infinitamente grande. O que acontece no final das contas é que essa função, ela oscila infinitamente rápido em direção a zero. Então você não tem um limite à medida que o x tende a zero, porque ele vai ficar oscilando eternamente. Mas, se você multiplica essa função aqui por uma variável que vai dar uma outra função, como x ao quadrado, 2x, 3x, você vai ter uma coisa que chama teorema do confronto, onde você vai basicamente apertar o meio dela, que está oscilando infinitamente para zero, e esse meio ele vai tender a zero agora. Joga ela no Desmos para você dar uma olhada, fica bem bacana, dá para entender bem o que está acontecendo. E aí você tinha que achar um A para que ela fosse contínua nesse ponto. Aí eu dei a definição de função contínua. Eu acabei não falando uma parte da definição, eu espero que não seja... que não me tire ponto, né? Eu falei que os limites laterais têm que existir, o limite tem que existir, né? E que o f de x tem que ser igual a f de a. Só que eu tinha considerado que se você fala que o f de x tem que ser igual a f de a... o limite em que x tende a de f de x tem que ser f de a, eu já acreditei que estava implícito aí que o f de a tem que estar definido, né? Mas... então eu não coloquei que o f de a tem que estar definido. E ele pede para você calcular o valor de a. Isso daqui vai dar zero, tá? Se no zero ele tem que converter, ele vai ser apertado para zero, tem que dar zero para ser contínua. Depois ele dá uma função e pede as assíntotas horizontais. Se você não sabe o que é uma assíntota horizontal, ela é uma assíntota que fica paralela ao eixo x, e a função ela vai ficar se aproximando dela eternamente sem nunca tocar ela. Se não me engano, as assíntotas dão menos 2 e 2. E essa aqui, a última questão, foi a que me quebrou a cabeça, porque não é uma questão difícil, mas eu acabei dando muito mais importância a esse módulo aqui do que ele realmente tem, né? No fim das contas, você vai ter dois valores para a reta tangente. Perdão, dois valores da derivada, né? Você vai ter um valor para positivo e um para negativo, vai ser 2x e menos 2x. E você vai verificar se ela é diferenciável em zero, e ela é. Ela vai ser zero, ela vai ser uma reta paralela ao eixo x quando ela estiver em zero. Obtém a equação da reta tangente, você substitui lá no y menos y0 igual a derivada vezes x menos x0, e dava 4x menos 4. Se você discorda com algum dos meus resultados, por favor, deixa aí nos comentários, vai ser mais do que bem-vindo. Qual a questão que eu errei? Foi a mais difícil? Não foi? Óbvio que não. Eu errei essa aqui. E não foi um erro assim, né? Não é que eu tenha errado a questão inteira, né? Mas quando chegou aqui no finalzinho e colocou 4 sobre raiz de 1 mais raiz de 1, eu respondi 4. Por quê? Nervosismo. Puro e simples. Não tem nenhum outro motivo para eu ter feito isso. Eu não confundi sinal, não fiz nada, eu simplesmente engoli esse raiz de 1 mais raiz de 1 e respondi 4. Se o que me falaram sobre a correção de uma prova na faculdade é verdade, isso não vai me tirar muito ponto. A professora vai ver que eu tive um raciocínio correto, mas eu errei no final das contas, né? De resto, pessoal, parece que eu acertei tudo. Eu comparei meus resultados com outras pessoas, eu refiz as contas aqui em casa e deu isso. E sendo muito sincero, os tipos de... a demora que eu tive para fazer a prova, os círculos que eu andei ali enquanto eu tentava resolver, me deixaram bem insatisfeito. Eu sei que provavelmente eu tirei entre 8 e 10. 10 acho que não, né? Porque eu errei o resultado da primeira questão, então eu devo perder alguma coisinha, né? E eu tenho a esperança de tirar um 9, o que não é um desempenho ruim, mas
eu realmente esperava conseguir fazer isso daí com mais tranquilidade, né? Eu tô me dando um tempo pra ficar irritado com isso, sabe? Pra achar que eu fui mal, tudo mais. Mas eu gosto de me fazer a promessa de que amanhã, quando eu acordar, isso passou. Às vezes eu faço isso, tentar me dar um tempinho pra eu sentir a indignação que eu tenho que sentir, pra depois eu fazer o que a gente tem que fazer, né? Levantar a cabeça e continuar. Eu tenho certeza que eu tô botando muito mais peso nisso do que realmente tem, até porque essa prova literalmente tem um peso baixo. São 3 provas e essa é a prova com menos peso que tem, então ainda dá pra ficar com um desempenho bom. Mas se eu posso falar alguma coisa pra vocês, eu acho que às vezes você pode se deixar se enlutar um pouco, né? Vamos dizer assim, das suas expectativas. As coisas não vão dar sempre certo. Na verdade, elas não vão dar certo a maioria das vezes. Pelo menos não certo do jeito que a gente quer que dê certo, né? E isso é bom, né? Isso molda a gente, isso faz a gente botar o pé no chão e ser melhor, se dedicar mais, identificar erros que a gente comete e que não percebe, seja por arrogância, seja por ignorância, né? E sobre a prova, é isso que eu queria mostrar para vocês. A gente acabou de encerrar limites e começar derivadas. Como vocês viram, eu tive que calcular uma derivada usando a definição. A única definição assim que a gente vê no início, né? Do f de h mais x menos f de x sobre h, né? E a expectativa é nas próximas semanas a gente já ver as regras de derivação. E eu acho que é isso, pessoal. Nesse vídeo, pelo menos, era uma atualização, virou um desabafo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Beleza? Pessoal, se vocês quiserem apoiar o canal de alguma forma, né? Ele é bem pequeno, eu não consigo me dedicar como eu gostaria, mas ele tem alguns links de afiliados na descrição. Eles são relacionados a livros, geralmente livros de matemática, de cálculo. Esse apoio daqui que eu uso para ler e para estudar também está lá para vender. Alguns outros equipamentos. Você não vai pagar nenhuma taxa a mais, você só vai comprar pelo meu link, pelo preço normal da Amazon, e eu vou ganhar uma pequena comissão em cima disso, mas que já ajuda, né, a cobrir pequenos custos que eu tenho com o canal, que eu tive, né, e que eu estou cobrindo ainda, como o microfone, a câmera desse celular aqui, que eu vou precisar consertar ela. Então, se você quer apoiar o canal de alguma forma, se você já vai comprar algum livro, e esse livro está na lista, se você puder comprar pelo meu link também, eu agradeço muito. Mas é isso, pessoal. Como sempre, eu espero que vocês tenham gostado. Desejo do fundo do coração que vocês fiquem com Deus. E até a próxima.